Louvado seja Deus, a paz do Senhor para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. O Senhor me despertou nesse momento com uma mensagem no meu coração para me entregar para você. Fica aqui no livro de João, no capítulo 21, versículo 3 e o versículo 4. Agora aqui são 3:30 da manhã. Ele me despertou bem mais cedo hoje. O Senhor tem pressa para falar com você. Nesse momento aqui, estava acontecendo o seguinte: Pedro aqui com os discípulos, João capítulo 21, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe os outros, também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Louvado seja Deus, olha só. Os seus discípulos não reconheceram. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, ele está ali na beira da praia esperando os discípulos. E ele tem lá peixe e pão assado sobre brasas. Só que anteriormente Pedro diz, eu vou pescar. E os discípulos diz, nós também vamos contigo. Porque Pedro era a cabeça ali. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, todos o seguiam. Porém, Pedro, esse vou pescar, ele estava indo fazer alguma coisa, mas o que ele estava fazendo era desistindo. Ele estava indo pescar, estava voltando para a velha vida, para as velhas coisas. Ele estava desistindo da esperança de que Jesus voltaria. Ele pensou que Jesus tinha morrido, mas não voltaria mais, como disse. E agora ele estava desistindo de tudo. Ele diz, eu vou pescar, ou seja, eu vou voltar para a minha vida de antes. E ele tinha promessas do Senhor de apacentar as ovelhas de Deus, apacentar os homens. Jesus disse para ele, você será pescador de homens. Então, o Pedro agora estava desistindo desta promessa, estava desistindo de tudo, na verdade. Ele estava voltando para a sua antiga vida de pescador. E os discípulos disseram, não, nós vamos contigo também. Ou seja, nós vamos desistir todo mundo junto. Porque Jesus não tinha aparecido ainda para eles ali. Jesus não tinha se manifestado depois que tinha ressuscitado. Ele tinha se manifestado apenas a Maria e as outras mulheres. Porém, elas falaram para os discípulos e eles não deram ouvidos, eles se deram por avisado, eles não quiseram realmente acreditar no fato em que elas estavam falando e que Jesus já tinha dito para eles anteriormente, sim. Porém, agora o que estava acontecendo era uma desistência de Pedro, principalmente, e em massa, né? Porque os discípulos todos, os outros apóstolos, estavam indo também com ele no caminho da desistência. E a vida, ela nos proporciona momentos em que nos levam, nos fazem desistir realmente. Isso é verdade. A vida, ela está constantemente nos proporcionando algumas situações em que nós podemos, às vezes, pensar em desistir. Mas o Senhor trouxe você aqui para te dizer, não desista. Não desista, porque te diz o Senhor, a promessa que eu te fiz vai se cumprir com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes, não vai se cumprir assim de maneira aleatória, de maneira que você
não venha admirar-se com cada detalhe que o Senhor vai cumprir essas promessas que te fez. O Senhor, ele tem prazer em cumprir as suas promessas, só que Pedro agora, ele não achava mais que seria um pescador de homens, não seria aquele pregador em que Jesus tinha prometido, porque ele tinha negado Jesus, mas a promessa do Senhor estava de pé na vida dele. E ele não sabia, porque achava, não, entristecia o Senhor, não vai ter mais cumprimento daquela promessa. O Senhor, quando prometeu a Pedro, ele sabia o que ia acontecer já. Mas ele tinha aquele projeto para ele. O Senhor, quando te prometeu, já sabia tudo o que ia acontecer, mas o projeto está de pé e você não pode desistir, não pode desanimar, não pode baixar a sua cabeça, não é? Nós temos esses momentos. Vocês, às vezes, alguns, não é, vê a gente pregando aqui e acham que não temos momentos de dificuldades, não temos momentos difíceis, né? Pregamos rindo aqui, é a alegria do Espírito Santo, mas nós passamos momentos em que pensamos também em desistir. Por que não desistimos? Porque Deus nos fortaleceu para nós não desistir. E o Senhor está te fortalecendo hoje com essa palavra para você não desistir. Mas não é fácil. Eu não vim aqui para dizer para você que é fácil. Não é fácil, mas você tem o socorro e a ajuda de Deus. Já passei muitos momentos difíceis em minha vida, mas Deus sempre me ajudou. Perdão. Deus sempre esteve comigo me ajudando, mas não existe nada fácil, mas Deus nos fortalece para que nós não venha desistir. Lembro-me que em uma época, isso há muitos anos atrás, a minha filha, uma de minhas filhas, tem 3, e 3 meninos homens. E uma delas chegou para mim e disse, olha pai, eu passei a vida toda, nós como servos de Deus, ensinando os nossos filhos como devem prosseguir, mas às vezes a vida nos prega algumas peças e nós sempre ensinamos que vocês precisam, nossos filhos precisam casar com pessoas da mesma fé para que tudo vá bem. É assim que a Bíblia ensina, para não ter um jugo desigual, para não dar nada errado. E a gente ensina isso, mas a vida nos prega peça e somos provados. E essa abençoada queria casar com alguém que não era da mesma fé. Eu não aprovava. Eu sempre fui muito rígido, muito ignorante. Aquele pai bem rígido sou eu. Quanto à fé, quanto a muitas coisas, mas não é rígido estar batendo nos meus filhos, não. Tem um aqui que tem 23 anos, nunca apanhou na vida. Não é essa rigidez, é rigidez em querer tudo correto, tudo certo, e daquela maneira que ensinei. Então, eu não aprovava o casamento. E ela disse, eu vou morar com ele. Eu disse, não faça isso, olha o meu nome, ainda bem que eu não sou famoso, graças a Deus. Mas pelo menos quem me conhece, eu digo, olha como vai ficar o meu nome. Como vai ficar o meu nome? Não faça isso. Ela o fez e saiu da fé. E eu estou pregando alguns anos depois, ela entra na igreja com 2 filhos e o esposo. E naquele momento, na hora do apelo, no final do culto, ela vai na frente e diz, eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Então não entendemos às vezes as coisas, e casou, e agora está todo mundo na mesma fé. Então nós não entendemos algumas coisas que vêm para, às vezes, aparentemente nos fazer parar, são provações, são lutas, muitas lutas, muitas lutas. E quem tem filhos sabe disso, né? A gente sofre muito com os filhos, né? Sofre. Mas passa. Depois eles nos dão alegria. Tenho abençoado aqui o rapaz, né? Já tem seus
23 anos para frente, não é? Que quando adolescente ficou rebelde e vendo muitas coisas na internet, ele dizia, pai, me confrontava com algumas perguntas, eu respondia, e ele chegou ao ponto de dizer, pai, nada do que o senhor me disser, eu acredito. Isso nos prova, e eu fiquei calado. E o Senhor Deus, que é o Senhor dos exércitos, levou ele para o exército. E lá ele aprendeu e voltou dizendo, pai, eu quero que o senhor ore, eu quero que o senhor ore para que as minhas folgas sejam nos dias dos cultos, para mim poder participar dos cultos. Entende? Anteriormente dizia, nada do que o senhor me disser, eu acato. Então o exército, Deus trabalhou através do exército, ele é soldado do exército, está bem comigo, com Deus, mas nós somos confrontados com coisas que às vezes fazem a gente pensar em parar realmente, muitas situações em minha vida, minhas vidas, teve reencarnação. Gente, perdão, mas muitas situações em minha vida já me fez querer pensar em parar realmente. Isso aqui foi o mínimo que eu contei. É o mínimo. Muitas situações delicadas, difíceis, nós somos provados dia a dia para seguirmos ao Senhor. É uma cruz que carregamos, não é? E às vezes nós nem podemos largar essa cruz, temos que continuar com ela. Não podemos cortar um pedaço, temos que continuar e sem desistir, sem esmorecer, não é? Deus nos dá força para isso. Eu não sei o que você está passando ou o que você vai passar, mas você não pode desistir. Confie que Deus ele tem uma solução para todas as coisas, ele sempre teve. Então Pedro estava ali desistindo, quando Jesus está na beira da praia esperando ele. Você está pensando em desistir? Não vai desistir não. Ele pergunta, Pedro, você me ama? Pedro, sim. Ele diz, então apacenta as minhas ovelhas. Você não vai ser um pescador novamente de peixe, não. Vai pescar almas, como eu lhe disse. Ou seja, a promessa de Deus estava de pé na vida de Pedro e Deus ia cumprir e cumpriu. A promessa de Deus está de pé na sua vida e ele vai cumprir. Mas você não pode desistir. Eu estou com esse problemão, é com meu esposo, é com minha esposa, é com os filhos, é com os netos, é com os vizinhos. Ai meu Deus, como eu já sofri com vizinhos, nem lhes conto. Deus ele é simplesmente fiel, nós podemos passar qualquer coisa, o apóstolo Paulo disse isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que o apóstolo Paulo podia? Porque Deus o fortalecia. Sim, é isso. Então Deus sempre fortalecia o apóstolo Paulo para que ele não desistisse. O apóstolo Paulo passou muitas lutas e tribulações. E o próprio Jesus nos advertiu e nos avisou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o Senhor já sabia o que você ia passar, já estava avisando. Tende bom ânimo, dá pra gente vencer tudo isso aí. Eu já tenho só 31 anos de casado, casei novo, só esperei completar os 18, estava contando os dias. 31 anos, não é 31 dias, mas a gente vence, mas tem muitas etapas, não pode desistir. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, fortalece o teu servo e tua serva, para que ele e ela não desista, Senhor. Que em nome de Jesus, ele e ela receba força agora, Senhor, fé, paz na alma, para não desistir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito sim na sua vitória, eu acredito que você já venceu, tá? Deus pode fazer o impossível da sua vida se tornar possível. O Deus que te chamou é o mesmo que te capacita e que te sustenta. Ele te ama muito. E ele vai cumprir tudo o que te prometeu. Fica de pé, fica firme, não desiste em nome de Jesus, porque a vitória é certa.